Meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz de Deus. E, primeiramente, eu quero pedir perdão a todos que assistem aos meus vídeos. Pedir perdão pela voz de boca rachada, porque eu tenho que dar um jeito de comprar um microfone, né? Para melhorar a qualidade dos meus vídeos, principalmente a voz. O telefone, ele sem um microfone, ele não capta a voz realmente do jeito que ela é. Tem muitos ruídos em volta também, fora cachorro que late. Aqui em casa, quando eu gravar um vídeo, você não escutar no fundo algum cachorro latindo, não é aqui em casa. Ou então aconteceu um milagre que Deus fez os cachorros ficar quietos, não atrapalhar um pouco o meu vídeo. Mas quero compartilhar hoje algo. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Algo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu. Diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem muitos vídeos meus, algumas oportunidades que eu recebo para falar do amor de Deus. Eu falo muito de repreensão, eu falo muito de guerra espiritual, de obediência. Eu cobro muito o arrependimento. Mas hoje eu vou falar uma coisa para você. Principalmente você que está dentro da igreja. Ei, tem muita guerra sim, tem muita luta sim, tem muita renúncia. Sim, isso é verdade. Principalmente quando a gente começa a buscar a Deus verdadeiramente de coração, de mente. O inimigo ele não fica feliz com isso, ele vai armar todo tipo de situação para a gente desanimar, entristecer e querer parar, parar de buscar a Deus. Mas eu quero te falar, o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do possível e do impossível. A parte que é possível, ele deixa mais com a gente, que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ele é o Deus do impossível. E tem prova, sim. Fora o inimigo que arma muitas situações para nos derrubar, para nos entristecer, para fazer a gente cair, para fazer a gente retroceder, tem Deus também que ele prova o nosso amor por ele. E tem o deserto, todo cristão tem deserto, todo cristão tem prova. E a gente devemos buscar passar tudo isso firmes com Deus. Porque tem muitas situações, às vezes a gente acha isso não é possível, isso eu não vou dar conta. E quando a gente busca servir a Deus totalmente com o coração voltado para Ele, a gente vê as maravilhas que acontecem na nossa vida. As maravilhas bênçãos e as maravilhas vitórias que Deus derrama sobre a nossa vida. E quando nós seguimos este caminho com Jesus, que a gente olha para trás, para as guerras que a gente passou, as lutas que a gente passou, a gente vê como se não fosse nada. Porque as bênçãos e as vitórias de Deus, quando é derramada sobre as nossas vidas, a alegria é tão tamanha que a gente olha para aquelas lutas e considera como se fosse nada realmente. Então, meus queridos, você pode enfrentar o gigante que for, você pode enfrentar o problema que for. Lembre-se que você tem um Deus no céu, um Deus que fez todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus que faz milagres, o Deus que derrama bênção sobre as nossas vidas. Por isso eu falo para ti, não pare por nada, não troque esse amor por nada. Tá aqui, me atrapalha.
Você vê ler Bíblia? Não troque esse amor por nada, porque vale a pena servir Jesus. Os milagres e as vitórias e as bênçãos são maravilhosas. Você pode ter certeza disso. É isso. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tenho enxergado